Tá, eu vou tentar fazer algum panorama, assim, porque realmente são muitos grupos que estão inseridos dentro desses conflitos que vêm acontecendo desde 2011. Eu acho que essa questão de saber qual o lado do conflito é também uma questão que perpassa pela minha pesquisa, assim, eu entrei nessa pesquisa pensando em como eu iria abordar um conflito que tem tantas forças inseridas e que e que é recente, né, ainda está acontecendo, então e que tem também essa questão de ser pouco noticiado quando a gente pensa no jornalismo brasileiro. Então, como que a gente chega e faz uma análise complexa, adequada a um conflito que é tão complexo e tão importante, assim, né, pensar sobre esse conflito e também é tão delicado, né, falar sobre forças que ainda estão atuando dentro de algum conflito. Mas eu acho que essa questão que você trouxe sobre os conflitos de 2011, de fato, a maioria são jovens que estão nas ruas protestando contra o governo, né? E a gente pensar também sobre o Estado Islâmico, que é uma força que surge principalmente na Síria e no Iraque, e que tem conflito tanto com o governo quanto com esses manifestantes com a sociedade civil, né? E tanto com os curdos. Então, e daí os curdos que estão desde que se tem a independência da Síria, né? A formação dos Estados Nacionais, porque os curdos eles estão para além da Síria, né? Tem no Iraque, no Irã e na Turquia. Então, na formação dos Estados Nacionais, os curdos já estavam se reivindicando o seu lugar e a necessidade de se colocar dentro daquelas sociedades. Então, desde a independência da Síria, década de 40, mas principalmente depois acho que da década de 80, eu acho que vai ficar mais latente esse conflito dos curdos com o governo sírio. E eu acho que essas forças todas, elas estão dentro desse contexto, juntamente com essa intervenção externa também, né, que a gente estava falando antes. Então, eu acho que são forças que às vezes é muito difícil de realmente entender o que está acontecendo de fato dentro desse conflito, porque são muitas forças atuando de formas distintas ali e que cada uma tem a sua reivindicação, que é o que, pensando no que a gente estava falando antes, é, essas manifestações da Primavera Árabe, elas vão surgir por demandas da sociedade, de desemprego, de acusações de corrupção do governo, enfim, de favorecimento de algumas minorias, enfim. No caso dos curdos, é uma reivindicação de autodeterminação de um povo, né, de um povo étnico que está inserido dentro da Síria também, e que vai formar guerrilhas, vai formar uma comunidade separada da sociedade síria. E o Estado Islâmico, outra questão, né, é um movimento de fundamentalismo religioso e que vai trazer práticas de ataques diretos tanto a sociedade síria quanto a comunidade curda. Então, são muitos atores complexos e que
ainda tem o governo sírio que está, acho que, lidando com tudo isso e, ao mesmo tempo, reprimindo tudo isso, né? Então, acho que é meio que isso, assim, são várias forças e que, de fato, eu acho que é muito difícil de precisar quais são os movimentos dentro da Síria e quais são as reivindicações de cada um, o que cada um traz enquanto vertente, enquanto ideologia, quanto prática, e de que lado está vindo um ataque, se o ataque está vindo do governo, se o ataque está vindo do Estado Islâmico. Eu acho que tem todo um contexto de conflito que é muito nebuloso ainda para a gente que está no Brasil e que está muitas vezes muito afastado dessas notícias, de forma geral.